Boa noite, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde, grande Michael. Dá só uns minutinhos pro pessoal ir entrando e eu já te chamo. Paulinha, boa noite. Eliezer, boa noite. Boa tarde, né? Voltou. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ricardo. Deixa eu chamar aqui o Michael pra gente começar. Boa noite, Luciana. Boa noite, Lissa. Tô considerando que já é 6. Fala, meu amigo. E aí, grande Michael, tudo bem? Como estamos? Tudo jóia. Um E prazer estar te recebendo aqui mais uma vez, né? Já tem há bastante tempo, né, na verdade, que a gente fez a uma receber. live falando sobre pesquisa. E hoje a gente tem essa oportunidade também novamente. Eu fico muito feliz, muito honrado por você ter topado esse convite, né, para falar de um tema que é tão importante e tão relevante, né, no âmbito da pesquisa, que é sobre a produção, né, as técnicas de produção no âmbito científico aí para os artigos científicos. Então, só tenho a agradecer, né? Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que todos nós aqui vamos aprender muito, né, com você, com a Vai, sua experiência. vamos aprender um com o outro. Isso aí. Michael, antes da gente começar, eu queria que você, né, se apresentasse aí para o pessoal. O pessoal está entrando agora, né, nesse finzinho de tarde, início da noite. Queria que você falasse um pouco sobre você, né, sobre a sua experiência também no âmbito da pesquisa, antes da gente começar, né, especificamente falar sobre técnicas, até mesmo para o pessoal saber, né, quem que é o Maicon e a sua trajetória aí no âmbito da pesquisa. Sim, boa tarde, né? Boa tarde, bom início de noite a todos. É sempre um prazer falar com o nosso amigo Gustavo. Também sem dúvida, é uma referência. Em breve será referência no Brasil inteiro, já é, né? Porque a rede social ela nos proporciona essa abrangência, tanto a rede social como os próprios mecanismos de pesquisa, até porque tudo que a gente publica, tudo que a gente faz é colocado a público, né? Então, um grande prazer, grande honra também, satisfação e estar falando aqui com todos que aqui estão nessa oportunidade. Pois bem, eu sou um recém-formado, né, um acadêmico que se formou exatamente no dia 10 de fevereiro desse ano e sempre, desde o terceiro período da graduação, tive esse interesse, né, de buscar pesquisar, buscar fazer algo interessante na faculdade, até porque a faculdade não é simplesmente você se deslocar para a sua universidade e logo em seguida estudar ali, né? Tem um professor que diferencia isso, né? Estudar e ter aula, né? A pessoa normalmente ela vai para a universidade e ela acaba somente tendo aula, ela não estuda, Com né? certeza. Se pressupõe que ele vem logo após o ter aula, né? Porque senão você não revisa, é igual técnica de concurso, né? Primeiro você vê videoaula, você estuda, você vê a aula, você lê e depois você revisa. Com todo esse processo aí, ele é chamado de estudo. Né? Agora, se você simplesmente se auto-sabota, simplesmente vai para a faculdade, volta, vai para a faculdade, volta, chega final de semana, daí sextou. Né? Tem gente que já fica um quintou e depois no sextou e no final fica 5 anos nessa celeuma e quando chega Isso é o verdade. você percebe que, bingo, diz o nosso professor Lênin, chegou a hora de fazer um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa, que normalmente tem 10, 15 páginas,
maioria das pessoas já não sabe, basicamente, coisas fundamentais, como, por exemplo, elaborar um título, criar da importância para as categorias, verificar qual referente ela vai trabalhar, a partir do título para a problemática da pesquisa. Então, todas essas questões, esses acadêmicos já poderiam ter visto durante a faculdade, né? Justamente porque, por exemplo, aqui na Univale, nós temos diversos recursos que proporcionam que um acadêmico que queira, né, um acadêmico que queira se dedicar na pesquisa, que tem diversos grupos de estudo, tem centro de pesquisa chamado Ideia. Então, aqui nós temos diversas oportunidades e, além disso, todas as universidades no Brasil, e nosso caro amigo bem sabe disso, né, elas acabam exigindo que o professor tenha minimamente o título de mestre, né? Então, se o professor ele não copiou e colou e fez o seu mestrado, a sua dissertação, ele, consequentemente, ele vai saber orientar um aluno a como produzir minimamente um artigo, né? Então, todo professor que você tem na graduação, você, quem sabe, está ouvindo aqui e está na graduação, ele, certamente, ele possui esse interesse, ele possui essa vontade, essa vocação de te ensinar minimamente a produzir alguma pesquisa, algo que você tenha interesse, né? Comigo aconteceu isso quando eu estava no terceiro período da faculdade. Um professor do programa de mestrado e doutorado me convidou para fazer um projeto de pesquisa de um ano, né? Que é aquele projeto PIBIC, um projeto muito interessante agora. Felizmente o MEC, a CAPES, já está quase cortando essas bolsas de pesquisa, que é trágico, né? Mas felizmente recebi essa oportunidade e realizamos um projeto de pesquisa com professor pós-doutor. O professor agora tem 2 mestrados, 2 doutorados, 2 pós-doutorados, que é o professor Zenildo Boni, aqui na Univale. Recente juiz federal, lá naquela época, em 2015, atuou em vara específica federal, 6ª Vara Federal aqui em Florianópolis. Então, é um professor que sabia bastante do tema de ambiental, né? E, consequentemente, ele me destinou um projeto de pesquisa que era voltado para essa área de governança, sustentabilidade, até porque sustentabilidade é uma linha de pesquisa aqui da Univale, né? Sustentabilidade, transnacionalidade, governança. Então, partindo disso, no terceiro período eu já estava lendo a obra do Klaus Bossman, né? Que é um neozelandês que estuda a questão da teoria da sustentabilidade, muito embora, como dizem os ambientalistas, é muito fácil falar de direito ambiental na Nova Zelândia, né? Mas olha a realidade que nós temos aqui no Brasil. É algo completamente diferente também. Nós temos que se atentar a isso. E, por exemplo, aqui na nossa Univale aqui nós temos também vinculação com Alicante, né? Então tem alguns professores, alguns doutrinadores que podem até falar, né? E até o próprio governo acaba falando isso, né? O que a Europa pode dizer do Brasil, sendo que eles já devastaram todo o seu habitat natural, toda a sua mata, os seus recursos naturais, e infelizmente agora não tem. Mas graças a eles chegaram a um ponto de uma extrema degradação que agora, né, para eles, qualquer relação comercial que eles acabam firmando, eles têm que partir de um pressuposto de preservação ambiental, né? Toda a Europa adota isso. Infelizmente, o Brasil, que ainda, né, possui, felizmente, todo esse recurso natural, quer agir na contramão do mundo, né? Isso que é trágico. Então, partindo dessa pesquisa de um ano, realizei toda essa pesquisa, já estava lendo o livro de mestrado, doutorado no terceiro período, que foi essa obra do Klaus Bossman, e diversas outras também, Leonardo Boff, teoria do Sociedade de Risco do Rick Beck, tudo isso aí eu já estava lendo na graduação, né? Então, depois disso, se renovou a pesquisa por mais um ano, né? Daí esse meu professor, ele deixou de ser juiz federal, passou no concurso cartório, né? E depois que ele passou no concurso cartório, ele começou a estudar a questão do registro de imóveis reconhecido como um ofício da cidadania, a questão de regularização fundiária, a questão de regulamentação de lotes e direito à moradia. Depois parte-se dessa teoria de direito à moradia, direito fundamental, e vai para aquela concepção de direito da cidade,
né, que é uma concepção que se extrai lá do artigo 2º do Estatuto da Cidade, que fala que uma cidade sustentável é uma cidade que proporcione direito a lazer, moradia, habitação, saneamento básico a todos, né, e não segregando pessoas socialmente. Nossa colega aqui, Tainá, acabou de entrar, também é uma referência aqui na Univale, aqui. Toda a Univale sabe disso. Que legal. Né? Inclusive, seja bem-vinda, Tainá. Ela recentemente fez uma live falando exatamente desse nosso tema também, bem interessante, e é um tema que é valioso, né? Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem, né? E durante toda a faculdade, eu comecei a verificar que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu via, por exemplo, a Tainá, que acabou de chegar aqui, eu estava no 3º período, ela já estava no 5º, 6º, e já estava apresentando artigo na UFSC, na PUC do Paraná, então viajava para todo lado, e daí eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Eu não posso ficar 5 anos na faculdade, sentado aqui, ficando nessa lógica de sabotagem aqui, de estudar 2 anos, estudar a prova, depois tirar 10 e achar que eu sei tudo, né? Que, infelizmente, é isso que a maioria pensa. E no final, fomos se adaptando, fomos corrigindo, e o importante disso é uma expressão que o nosso professor Pazzi, aqui da Univale, que é referência em metodologia científica no Brasil, né, que ele sempre fala que nós temos que ter uma humildade científica. Por quê? Porque se você não tem humildade científica, a primeira crítica que você recebe, você já fala assim, ah, não, essa pessoa aí, ela quer se destacar quer me inferiorizar. Daí eu já começo a ficar triste, né? Certamente essas pessoas nunca assistiram, o meu amigo Gustavo sabe, certamente essas pessoas nunca assistiram uma defesa de mestrado, né? Porque em defesa de mestrado eu já assisti diversos de mestrado, doutorado, já fui convidado para assistir aula de doutorado na própria aula do Pazzi, Teoria do Estado, e a gente sabe que em banca de mestrado a pessoa é praticamente massacrada de uma análise crítica e objetiva para que ela se aperfeiçoe no trabalho, né? Mas quem olha que não tem essa análise científica vai pensar que a pessoa está sendo massacrada porque ninguém gosta dela, né? Inclusive a própria pessoa pode pensar, se ela não tiver esse viés, essa predileção científica de pesquisador, né? Ela pode pensar, não, essa banca aqui quer me detonar, essa banca aqui, meu Deus, acabou com o meu trabalho. Não, mas toda crítica que você recebe, seja ela no artigo, seja ela numa correção de título, seja ela em qualquer aspecto, e aliás em qualquer área da sua vida, tem que ser encarado, né, como algo construtivo, porque somente assim você começa a crescer e evoluir, né? Se você não tem essa humildade científica de aceitar críticas, certamente você vai tender a ficar estagnado no momento que você vive, na sua concepção de conhecimento e sabedoria, e não vai evoluir, né? Por exemplo, quando nós estamos começando a escrever um artigo, o primeiro artigo que eu escrevi foi um desastre, né? Praticamente, se eu olhar o artigo que eu escrevo hoje, o artigo que eu escrevi quando estava no 3º período, há uma certa disparidade, né? Mas isso só foi possível, né, porque na primeira vez que eu fiz um artigo, veio uma professora lá e riscou tudo de vermelho, tudo de amarelo, corrige isso aqui, esse título aqui não ficou bom e tal, essa nota de rodapé que está errado, tem que eu ter esse para outra data. Então, tudo isso aí, às vezes, parece que é, primeira análise, um absurdo, né? A pessoa, meu Deus, está me questionando, está me chamando de burro. Mas, no final, se você tiver esse empenho, esse engajamento de querer errar diversas vezes até, não que você venha querer errar com o mesmo erro, né? Essa que é a questão. A gente tem que aprender a errar com erros novos, né? Que a partir do momento que a gente erra com erros novos, a gente vai recebendo novas críticas e novos aperfeiçoamentos e chega no momento, né, que felizmente a gente começa a não errar mais, né? A gente começa a subir de nível, e mesmo assim subindo de nível ainda você já pode ser um mestre, pode ser um doutor, vai chegar um pós-doutor e vai falar para ti, não, essa tua pesquisa aqui tu tem que reformular toda ela, né? Tu tem que refazer toda ela. E que bom que ainda existe gente acima de ti, né? E daí a gente
com aquele postulado de um posto que existe que diz que é ótimo que você sente na mesa de que você seja o convidado que menos sabe, né? Porque se você é o que mais sabe, todas aquelas pessoas ali não te ensinam nada, né? Então, essa foi uma... Eu sei que tu tem mais perguntas para fazer, me alonguei um pouco aqui, mas seria essa uma breve introdução aí da vivência acadêmica. Daí depois comecei a ir para eventos também, até te encontrei lá no evento da BD Costa em 2018, né? A gente apresentou, Verdade. a gente apresentou artigo lá na BD Consta. Para quem não sabe, a BD Consta é a Academia Brasileira de Direito Constitucional. É o maior evento que existe no Brasil, eu considero. Acontece em cada 2 anos, vai ter ano que vem. E nesse evento palestra ministro Supremo, palestra professor Lênio, palestra Ives Gandra, palestra só referência nacional, né? E ter um artigo aprovado lá é algo que é bem interessante, porque tu acaba conhecendo outras pessoas, né? Quem sabe se eu não participasse daquele evento, eu não conheci o Gustavo hoje, né? Então, tu começa a conhecer pessoas e tudo isso é interessante, né? Infelizmente, existem pessoas que, durante toda essa trajetória, eu acabei ouvindo, por exemplo, de promotor, de juiz, de procurador, de advogado, seja lá quem for, que eles acabavam dizendo, não, na verdade a maioria dessas pessoas é aquelas que estão habituadas à lógica de concurso, né? Daí elas falam assim, não, o que funciona na vida é tu fazer concurso, tu estudar para concurso, pesquisa não adianta de nada, né? Pesquisa é só um artigo publicado, não adianta de nada, tu vai ganhar alguma coisa com isso? Não vai, então esquece, vai fazer alguma coisa aí que tu consiga ganhar algum importe financeiro, né? Mas o que eu vejo é que o Gustavo também sabe disso, com a nossa evolução científica, também, logicamente, na perspectiva profissional, tu acaba ganhando também, né? E eu explico como. Se você se torna um pesquisador, se você se habitua a receber críticas, você acaba sendo uma pessoa que vai desenvolver a sua linha de raciocínio melhor, você vai conseguir captar conhecimento e sistematizar ele numa linha cronológica mais interessante. E além disso, você vai conhecendo pessoas, né? Você vai participando de eventos. Daqui a pouco você conhece uma pessoa de São Paulo que vai te convidar para um evento. Daí você vai nesse evento, você acaba conhecendo mais outra pessoa que, por exemplo, é lá de Portugal. Daí daqui a pouco você já está indo para Portugal. Então tudo isso é possível, né? Tudo isso vai acontecendo e dependendo do teu empenho. O Gustavo sabe bem disso. Mas tem gente que pensa que não, velho. Fazer artigo é só tu perder 3 horas da tua tarde, no sábado, domingo, não vai passear, não vai tomar um drink, né, como se costuma, e vai ser tempo perdido, né? Mas não vai ser tempo perdido, porque se você se dedica em algo na sua vida, algo que é para você, algo que é para acrescentar na sua vida, certamente tudo isso tem valor, e certamente isso vai te fazer chegar a um lugar de destaque, né? Daí, durante a faculdade, peguei avião sozinho, nunca tinha ido viajar, né? Eu peguei avião, fui para a OAB de São Paulo, sede, apresentei artigo lá na OAB, eu fiquei lá perto da Catedral da Sé, tinha medo de pegar Uber, fui de a pé, quase não fui assaltado, felizmente não fui. E apresentamos lá com o professor Celso Fiorino na banca. Fui para Passo Fundo, na INED, professor Márcio Stafford estava lá, evento bem legal. E para Curitiba na BD Const, para a UFSC, e assim tu vai indo, né? Tu tem que se permitir romper com esse medo de conhecer pessoas, de falar, de se comunicar, de escrever, de expor tuas ideias para que tu possa, se tu tiver interesse ao direito, se tu tiver amor ao direito, à pesquisa, tu possa evoluir finalmente na tua vida acadêmica. Não é isso? Então, seria basicamente um breve relato aqui. Vou passar a palavra para te fazer umas considerações. Excelente, Michael. Só registrando aqui a presença do William, também grande pesquisador, Marília entrando, o Alan, a Cida. Você falou de um ponto que é bem interessante, Michael, em relação às críticas, né? Assim, é algo que eu vejo com frequência, até de amigos próximos meus, né, que começaram a fazer pesquisa
E é muito interessante porque quando a gente recebe a primeira crítica, eu não sei se foi assim com você, né? Mas vem uma sensação estranha, né? Assim, tipo, isso eu não, digamos assim, né? Eu não nasci para pesquisar, muitas pessoas pensam, né? Mas com o decorrer do tempo, com a medida, com a decorrência, quando mais a gente vai participando de congressos, de eventos, a gente vai mais escrevendo artigos e tudo mais, a gente vai vendo que isso é natural, que receber críticas sobre o nosso trabalho é natural e é muito bom. Por quê? Porque a gente consegue aperfeiçoar o nosso trabalho. De todos os congressos que eu já participei, eu sempre recebi assim, muitas indicações de professores, por exemplo, de obras, às vezes de alguma delimitação, que meu trabalho carecia de alguma delimitação, né? Então, assim, com o decorrer do tempo, eu fui lidando de uma forma, fui aprendendo, né? Eu vi que isso fazia parte realmente da academia, da pesquisa, mas muitas pessoas, às vezes, quando entram, né, e por falta de aviso, de não ter assim, um mentor, alguém ali para dar uma orientação, ela, digamos assim, desanima, né? Eu estava participando, você falando dos congressos, né? Eu participei, eu também, né? Desde a graduação participando aí de vários congressos. No ano passado eu participei de um congresso na USP de Direito Constitucional e Filosofia Política. Um congresso muito interessante, né? E tinha uma colega apresentando, né? Trabalho nesse GT. E ela não tinha, assim, digamos assim, muita experiência com pesquisa. E o trabalho dela foi muito criticado, por quê? Porque ela estava começando a pesquisar sobre uma determinada temática, salvo engano era ativismo. Então, assim, o trabalho dela carecia de delimitações, de alguns ajustes, e a examinadora, né, a professora que estava ali na banca, ela começou a falar, explicar e tudo mais, e eu vi que na hora ela sentiu, né, sentiu o baque, e depois eu conversei, né, com ela, expliquei que isso faz parte, né, até mesmo para dar um apoio, porque muitas vezes quando a gente entra, né, você comentou do seu caso na Univale, né, que é uma excelente instituição, que já tem muita tradição, muitos anos de pesquisa, mas grande parte, a gente sabe, das universidades no Brasil não tem uma tradição assim em pesquisa, principalmente aí, por exemplo, eu me graduei em instituição privada, né, lá a gente não tinha, digamos assim, um corpo de pesquisa, de grupos institucionalizados e tudo mais. Então, para a gente fazer pesquisa, né, é até engraçado porque é um pouco do oposto, né? Você falando lá da Univale que tinha várias oportunidades, vários grupos, e eu sou o oposto, digamos assim, né? A gente lá tinha que correr atrás do professor de forma assim, às vezes até informal, para ele poder estar nos dando um auxílio, um suporte. Então é muito importante, principalmente, a gente sabe que tem pessoas aqui que ainda estão na graduação, outros que já se formaram, que às vezes não tiveram contato com pesquisa. Então, é muito importante a gente ter essa. Acho que falta, né? Acho que muitas vezes os debates, digamos, sobre pesquisa ficam muito restritos ao meio universitário. Então, é muito importante o que a gente está fazendo aqui, né? De poder passar mais essas informações, que isso é super natural, essas críticas, e que esse é um processo, né? É um processo que, com o decorrer do tempo, a gente vai aperfeiçoando, igual você mesmo comentou. A gente tem que errar em outras coisas, em coisas diferentes, consequentemente a gente vai evoluindo cada vez mais. Então acho que esse ponto aí das críticas é fundamental, é super importante e principalmente como a gente está falando aqui, né, da temática sobre técnicas para elaboração de artigo, principalmente quando até na parte, um dos pontos que eu queria falar, mas mais um pouquinho lá na frente, né, um dos pontos, já dando um spoiler aqui, um dos pontos que eu acho que é interessante quando a gente elabora um artigo, né, é ter uma pessoa ali para estar revisando, para fazer críticas, realmente criticar o seu artigo, o seu trabalho, por exemplo, antes de você submeter para algum congresso, para alguma revista. Para quê? Para que você já se previna de eventuais críticas, né? Principalmente uma pessoa ali que já tem uma maturidade maior que você no âmbito da pesquisa. Então, esse ponto que você falou foi muito interessante, Marco. E eu só aproveitei para pegar o gancho aqui. Você também falou sobre esse processo de aprendizagem, né, em relação... muitas pessoas acham que basta ir para a faculdade, né, e assistir a aula ali, que está tudo resolvido. Não. A gente sabe, acho que isso tem até dado, né, pesquisas científicas falando da nossa absorção, digamos assim, do que a gente assiste uma aula, né, de tudo que a gente assiste, vamos supor, a gente consegue absorver, salvo engano, 10%. Então, se a gente não tem esse hábito de estudar por fora, estudar em casa, né,
E isso a pesquisa exige muito da gente, né? Porque muitas vezes o orientador ele vai ter um papel ali, né, de realmente dar uma orientação, de te dar o direcionamento, te dar o caminho. Mas ele não vai estar ali, digamos, ao seu lado a todo momento, muitas vezes. Então a gente tem que ter essa característica, né, que é muito importante da autonomia. A gente buscar, a gente ser proativo. Isso é muito importante quando a gente fala sobre pesquisa. Né? E você chegou até a comentar, Michael, sobre o seu primeiro artigo, né, sobre a sua primeira iniciação científica. E já te passando a bola novamente, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse processo de escrita, se na época que você foi escrever esse primeiro artigo seu, você já tinha desenvolvido alguma técnica, o professor às vezes te deu algum macete, digamos assim, porque quando eu fui escrever meu primeiro artigo, meu Deus, tem tantos erros que eu olho para trás, né? Mas eu vejo que, cara, foi muito importante, né? E a gente sempre tem que ter essa ideia que o próximo trabalho sempre vai ser o melhor. Por quê? Porque a gente sempre está em um processo constante, né? Igual você comentou sobre essa parte da humildade científica. Isso é muito importante, por quê? Porque quanto mais a gente se aprofunda, né? Acho que provavelmente você tem esse sentimento, quanto mais a gente se aprofunda em uma determinada área, mais a gente parece que não sabe, né? Sobre aquele assunto, porque parece que é algo tão complexo, as coisas vão se aprofundando tanto e a gente vai vendo o quão, digamos assim, né, a gente não sabe as coisas. Mas isso é natural, faz parte, né, da pesquisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse processo aí da sua elaboração, né, do primeiro artigo, porque tem pessoas aqui que nunca escreveram, né, e às vezes a gente compartilhar essas dificuldades e formas que a gente superou, a gente consegue ajudar mais pessoas, né. Eu me lembro que o primeiro artigo que eu escrevi, eu estava no. Eu já tinha começado a fazer o projeto de pesquisa, só que no projeto de pesquisa, isso mesmo, Tainá. Tainá é uma socrática convicta. Só sabemos que nada sabemos, é isso aí. Que nada sei. E, e quando eu comecei a elaborar o primeiro artigo, eu já fazia concomitantemente essa pesquisa, o projeto de pesquisa, né? E o primeiro artigo, realmente, como tu falasses, eu até já assistia, gostava dessas teorias de garantismo penal, Ferraioli, já desde esse período já eu já estava desse de direito constitucional, de garantias, etc. Só que tudo aprender a colocar isso, sistematizar isso em uma linha que tu consiga expressar esse teu conhecimento no artigo, né? E no primeiro artigo que eu escrevi, eu realmente eu fiz algo que hoje eu. Michael, tá travando. Tá dando uma... A gente não tô conseguindo te escutar. Que é citar Tá me parágrafos ouvindo? por exemplo, tem gente que vai fazer TCC que ele acaba assim, nota de citação recuada de 4 ou 5. Michael, tá travando. A gente perdeu a sua conexão. Oi. E acho que agora eu vou. Agora? Acho que agora eu vou. O Michael caiu. Vamos buscar ele. Só um momentinho, pessoal. Ó, o Breno entrando. Seja bem-vindo, Breno. A Célia, a Alessandra. Que legal. O Nelson também. Sejam todos bem-vindos aí. A gente está buscando aqui o Michael novamente, que deu uma caidinha. Conseguimos voltar agora? Agora voltou. Tá travando ainda, Michael.
Pessoal, eu vou continuando aqui falando um pouquinho, né, sobre os artigos para vocês. A gente direciona a pergunta para ele novamente, né, sobre como é que foi o processo da escrita, né, do primeiro artigo dele. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é que foi esse meu processo, né? E quando o Michael voltar, a gente passa a bola para ele. Basicamente, quando eu escrevi meu primeiro artigo, eu estava no quarto período. O Michael comentou que ele estava no terceiro. Ó, ele voltou. Vamos ver se agora vai. Voltou. Deu certo? Tá dando intercorrência na sua chamada, no seu vídeo. Michael, eu tô falando aqui pro pessoal. Oi? Acho que agora foi. Agora foi. Deu certo? Agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Eu até ia falar aqui um pouco da minha experiência, até você voltar, mas já te passo a bola aí de novo para você falar um pouquinho aí da experiência do seu primeiro artigo. Certo, ótimo. Tá ouvindo mesmo, né? Sim, agora eu tô, tá bem. Quando eu fiz o primeiro artigo, como eu tinha te falado, eu já lia, por exemplo, eu já via vídeos, assistia, por exemplo, o professor Uri Lopes, Ferraioli, todas essas teorias interessantes que eu já achava desde o terceiro período, e comecei a escrever. Me lembro que eu escrevi sobre o princípio da presunção de inocência, quando tinha aquela discussão no STF, se relativizava, se não relativizava. Até me lembro o nome do habeas corpus, olha só como a pesquisa faz tu gravar as coisas. Habeas corpus 126.292, não me engano, salvo engano é esse. E que esse habeas corpus, ele chegou aí pro STF. A gente perdeu o seu áudio novamente, Michael. Voltou agora. O Vinícius está entrando aí, seja bem-vindo. Caiu novamente? Tá dando intercorrência na sua ligação. Às vezes, se você colocar, talvez fique melhor. Não sei se você está no Wi-Fi. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu vou falar um pouquinho até o Michael voltar. Basicamente, quando eu comecei o meu primeiro artigo, eu estava no quarto período. Eu nem sabia o que era direito, quanto mais pesquisa. Mas eu resolvi escrever, mesmo assim. Recebi um convite de um amigo meu. Comecei a escrita desse artigo na época. Era sobre justiça restaurativa no âmbito penal, né? E assim, as dificuldades foram muitas. Esse artigo ele saiu com muitos erros. Eu não sabia nem exatamente, a gente não sabia, né? Eu e esse amigo meu, a gente não sabia nem direito quais eram os elementos basilares ali de um artigo. A gente não tinha feito projeto de pesquisa, então assim, foi quando a gente olha agora para trás, a gente acha que foi uma tragédia, mas não, foi algo assim, se a gente tem essa concepção de sempre estar buscando evoluir, foi algo super importante, algo que realmente faz parte, né, da pesquisa. Então, o mais importante é vocês terem a coragem, né, de realmente dar a cara a tapa, porque esse processo ele é gradual. A gente tem que buscar sempre estar evoluindo constantemente dentro da pesquisa. E o que eu recomendo também, né, que vocês tentem encontrar aí uma área de interesse para vocês se especializarem, né, dentro da pesquisa, para que vocês consigam se aprofundar. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu cisquei em algumas áreas, até porque, digamos assim, eu ainda estava no início do curso, eu ainda estava tendo contato com as matérias, né, do direito, e para mim, e foi importante eu ter esse conhecimento de, digamos assim, de ciscar pelas áreas. Então, eu comecei escrevendo sobre justiça restaurativa. Hoje não é nada que eu pesquiso, né? Hoje eu pesquiso sobre acesso à justiça, direitos fundamentais e tudo mais. Mas na época, né, eu comecei, muito por influência desse amigo meu, pesquisando sobre justiça restaurativa. Mas, por exemplo, tem pessoas aqui que já estão formadas, né, assistindo essa live,
que já, por exemplo, são advogados, que às vezes nunca tiveram contato com pesquisa, mas já tem uma área de interesse. Sei lá, por exemplo, você advoga em um direito civil, em um direito constitucional. Então, assim, dentro da sua área já de atuação, de expertise, tem que encontrar uma temática aí para que você consiga se aprofundar. Michael, eu estou falando aqui, né, para o pessoal, enquanto você estava retornando aí para a nossa chamada, um pouquinho da minha experiência também, da escrita desse meu primeiro artigo, e falando, né, sobre também a importância. Você, por exemplo, é uma pessoa que é referência para mim, né, dentro do direito ambiental, tem inúmeras pesquisas, inúmeros artigos publicados, e eu estava falando para o pessoal o quão importante é, né, a gente ter essa concepção também de tentar encontrar, né, uma área assim que a gente tenha desejo, que a gente tenha interesse, para a gente não ficar ciscando nas diversas áreas, né, a gente ficar ciscando em diversas temáticas, porque pesquisa requer profundidade. Então, quando a gente começa a se aprofundar em uma determinada área, isso é muito interessante. A gente consegue estar desenvolvendo cada vez mais pesquisas profundas, né? Nada de errado com as pessoas que querem, às vezes, mudar de área, mas é uma perspectiva interessante, igual você faz, né? E tem muitas pesquisas aí relacionadas ao direito ambiental. Eu estava falando para o pessoal que o meu primeiro artigo foi sobre justiça restaurativa, né, no âmbito penal, não tem nada a ver com o que eu pesquiso hoje, que é direitos fundamentais, mas não no viés que eu sigo atualmente. Então, só para contextualizar o pessoal aí, enquanto você retornava aqui para poder falar um pouco da sua experiência. Mas acho que agora a gente consegue te ouvir. Vamos ver se vai. Tá Bom, o ouvindo? professor Reinaldo entrando na nossa live, doutorando pela USP. Tá Show. ouvindo agora? Seja bem-vindo. Beatriz também. Claudinei entrou. Sim, estou te ouvindo. Advogada 073. Muita gente massa entrando aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo, Michael. Agora tá tranquilo. Então, o primeiro artigo que eu fiz foi assim, eu coloquei mesmo referência recuada de várias linhas, citei vários autores, não foi uma metodologia tão aplicada, mas né, a gente publicou aqui no periódico da Escola de Ciências Jurídicas aqui da Univale, que antigamente era chamada CEJUR, antigamente era Centro. Agora a Univale trabalha com o conceito de escola, né, que é o conceito que a Europa vem adotando, e justamente porque esse conceito ele acaba integrando, né, deve saber disso, acaba integrando a área do direito com as outras áreas. Daí entra o papel da interdisciplinariedade, que é fundamental hoje em dia, né, superando o Kelsen, né, que pregava a teoria da teoria pura do direito, tem que ser só o direito e nada mais, nada menos que isso. Mas hoje a gente já, no direito, a gente já vê que a gente pode trabalhar o direito com perspectiva econômica, temos análise econômica do direito do Posner, diversas outras abordagens, como tu falasse, teoria sistêmica, né, da Bert Hellinger, diversos outros autores, que eles acabam abordando o direito, a Constituição, como tu falasse, sempre pesquisei essa concepção de direito ambiental, de sustentabilidade. Inclusive, dentro da teoria dos direitos fundamentais, já se trabalha a dimensão ecológica do direito fundamental. Né? Se tu vai estudar a teoria do direito fundamental com base no Barroso, com base na doutrina regra geral, ele vai falar que, por exemplo, até recentemente eu tive uma aula dessa na Escola de Magistratura Federal que eu acabo realizando atualmente, e o professor falava, até eu fiz uma pequena contribuição ali, né? O professor falava sobre a dimensão da dignidade da pessoa humana, puramente por si só que atualmente a gente já ultrapassou essa concepção de antropocêntrica, né? De colocar o homem no centro, é só o homem e acabou. Hoje em dia a gente já tem professores como, por exemplo, o professor Tiago Fessenstein, o professor Ingo Sarlet, diversos outros professores do direito ambiental e da Constituição, que eles já consideram, o professor Morato Leite, ele considera, por exemplo, que nós temos um Estado ecológico de direito. O que é isso? Seria uma ordem democrática pós-Constituição que, a partir dela, a gente tem que considerar o meio ambiente como uma pauta fundamental, né? De acordo com o artigo 225, tanto para essa presente como para a futura geração. Então, a gente
Com a pesquisa, a gente acaba aprofundando diversos temas, né? Diversos temas que, se você não pesquisa, você acaba, por exemplo, dizendo que não, é só o homem que tem que estar no centro das relações sempre e, e nada mais do que o homem. Acabou de entrar aqui também o doutor que foi presidente da Associação de Juízes Federais. Felizmente encontrei ele quando ele esteve aqui na Justiça Federal Itajaí, grande honra. Que legal. Então, nessa perspectiva acadêmica, nós vamos evoluindo e, por exemplo, atualmente, né, tem o professor Vicente, que ele leciona na Escola da Magistratura também aqui de Santa Catarina, que ele já fala que existe um direito fundamental aos animais, né? E de fato, se você for verificar convenções internacionais, você já verifica que o ser humano, o animal, ser não humano, em outros países ele já é considerado como digno, né? Como um ser digno de direitos, né? E aí a gente acaba deixando de lado esses exemplos, como tu já bem estudo da teoria dos direitos fundamentais deve conhecer, a gente deixa de lado exemplos como, por exemplo, o lançamento de anão, né, que antigamente foi reconhecido a dignidade da pessoa humana com base em um dos exemplos que é citado. A gente começa a verificar que, por exemplo, existe direito fundamental, existe um direito a ser tutelado animal, né? Existe um direito fundamental ao meio ambiente, né? Todo direito fundamental está no artigo 5º? Não, isso aí a gente já está cansado de saber que existem diversos direitos fundamentais espalhados pela Constituição, inclusive o 225, inclusive também a perspectiva ambiental na ordem econômica. Caiu, Inter? Sim, deu uma travadinha, Michael. Mas agora eu estou te ouvindo. Voltou agora? Sim, você estava falando sobre os direitos fundamentais, do artigo 5º. Sim, então com a pesquisa a gente diz aí a relevância da pesquisa científica, né? Nós temos essa discussão que recentemente teve um embate entre o professor Lênin e o nosso professor Alexandre Moraes aqui na Univale, que é um tema que tem que ser tratado, né? Que é um tema que a gente está adentrando numa era tecnológica e essa questão da inteligência artificial é um dos pontos que os tribunais já ser abordado pelos juristas, pelos pesquisadores, e não podemos nos furtar dessa responsabilidade, né? Que é abordar essas temáticas fundamentais da sociedade na qualidade de pesquisadores e juristas, né? Não concorda? Sim, a gente está te ouvindo, Michael. A gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, sim. Minha consideração que eu tinha para falar acerca disso seria isso. Se tiver tá. indagação. Não, bacana, Michael. Queria te perguntar, né, foi muito bacana essa perspectiva que você trouxe, né? E na academia é natural haver, né, esses debates, né, entre essas grandes cabeças aí, pensantes do direito. E é muito importante, você comentou sobre a parte também da interdisciplinaridade, né, que é super, super, mega importante para a gente trazer para as nossas pesquisas, porque não tem como, né, às vezes até no trabalho de conclusão de curso, né, até uma crítica, fiz uma live recente com o professor Pamplona, e uma das críticas que ele estava fazendo, né, que a gente sabe que ocorrem, são de trabalho de conclusão de curso que na verdade não são pesquisas, né, são ali meramente, às vezes a pessoa está discutindo a constitucionalidade de um determinado artigo, né? Então ela pega vários posicionamentos de alguns doutrinadores, faz uma coxa de retalhos e apresenta para se graduar, né? E pesquisa, artigo, a gente até algo que eu sempre falo, né, aqui nas minhas redes sociais sobre essa importância da gente correr das doutrinas, né, do ponto de vista científico, porque a gente tem outros materiais. Oi? Temos uma pergunta aqui. Existem estratégias eficientes para escrever artigos científicos ou é a mesma atividade sofrida que exige esforço? Eu acho que a parte B da tua pergunta responde a parte A, né? Porque primeiro
Aqui entrou o nosso futuro vereador de Itajaí, o Gabriel Zanon, um grande amigo. Primeiro, quando você começa a escrever, quando você começa a se dedicar nesses temas científicos, jurídicos, primeiro você sofre, né? Obviamente, porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sendo PhD, né? Quando se passa no AB, não se vira doutor, né? Tem mestrado ainda, tem doutorado para ser defendido ainda, né? Não, tem gente que acredita no decreto imperial ainda, mas esse decreto não foi recepcionado pela Constituição, né, Gustavo? Então, então, infelizmente, tem gente que acaba pensando que terminou a faculdade, passou na B, pronto, já sei tudo. Não, existem diversos outros ciclos de aprendizagem que você precisa conquistar para que você venha alcançar. E respondendo essa pergunta, então, primeiro, obviamente, você tem esforço, você sofre, você é corrigido diversas vezes. Até hoje em dia também, eu sempre vou ser corrigido, né? O Gustavo sempre vai ser corrigido. Porque a gente sempre busca estar em constante evolução. Se você não quer evoluir, é só você falar, não quero mais ser corrigido, eu sou o cara, né? Pronto. Daí você vai estagnar e nunca mais vai crescer, né? Agora, a partir do momento que você quer continuamente crescer, você tem que se adaptar a ser tolhido de críticas diariamente. Até hoje recebi a correção com acréscimos aqui do projeto de falar. Deu uma travada, Michael. Voltou. Então, como eu estava dizendo, está me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. Então, como eu estava dizendo, recebi hoje as correções, considerações do projeto de mestrado, em que nós vamos falar de tema tributário, aduaneiro e marítimo. Olha só. Nossa. Um tema específico, mas é justamente essa interessante, não tinha te falado, Gustavo. É interessante a gente trabalhar com isso na perspectiva da academia, porque para que finalmente a academia pare de ser um replicador de conteúdo que todo mundo já sabe, entendeu? Então, é interessante que a gente venha utilizar tu que está fazendo mestrado na UNB, é interessante a gente começar a pesquisar coisas que vão ser implementadas na prática, né? O teu projeto de pesquisa, ele pode ser convertido num projeto de lei estadual, por que ele não pode ser convertido também num projeto de lei federal, né? Por que o teu projeto de pesquisa não pode ajudar a mudar um regulamento de alguma instituição ou algum estatuto de ética, dependendo da tua abordagem, né? Coloca o teu tema, uma perspectiva de ética em Aristóteles, em Norberto Bobbio, etc. E uma determinada confederação pode adotar o teu projeto de pesquisa e reformular toda um conceito de ética que ela tinha, né? Então, eu acho interessante meu orientador também acha, meu orientador, o professor Agripino, né? Ele foi pós-doutor em Harvard, então, ele tem essa perspectiva norte-americana de fazer da academia um lugar para que se pense a ciência, mas que também se aplique, né? Que não simplesmente fique se reproduzindo mais do mesmo e no final não se gere nenhum conteúdo prático, não se gere nenhum conteúdo que possa mudar, né, o sistema ou numa análise crítica esse estudo possa beneficiar, por exemplo, no meu caso, vai ser um estudo na perspectiva marítima de ICMS na importação, de verificar se de fato esse benefício fiscal ele acaba beneficiando a economia catarinense, e também uma outra questão do serviço de capatazia que se chama THC ressarcimento, se esse tributo ele acaba sendo um tributo em que o importador acaba eventualmente sonegando imposto. Então isso que é a pesquisa, né? Tu buscar meios de adaptar e melhorar a sociedade, né? Que a pesquisa possa finalmente não ser meramente um canal para que você consiga um título de mestre, né? Que ela possa ser um agente de uma transformação na sociedade. Concorda comigo, Gustavo? Com certeza, Michael. Eu acho que esse é um ponto até que eu converso bastante com os meus mentorados, né?
de pesquisas assim que têm um caráter aplicado, que trazem, né, uma aplicabilidade, são muito interessantes. Eu acho que essa é uma tendência, essa, pelo menos no NB, é uma tendência que eu vejo bastante, né, do programa. Eu sei que tem programas que têm uma perspectiva mais teórica ainda, mas eu particularmente gosto muito, né, inclusive o meu projeto ele tem uma pegada também prática, né, aplicada. Então eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a nossa pesquisa. Tentando contribuir com a pergunta do Claudinei, né, eu também comungo do seu entendimento aí, que primeiro vem o sofrimento, né, que faz parte. Eu digo que é como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta, ou a primeira semana, né, que a gente vai na academia. Então é super natural vir aquele desconforto, por quê? Porque quando a gente começa, né, a fazer pesquisa, a gente não está habituado. Nós não nascemos, né, pesquisadores. Esse é um processo constante, gradual, né? Ninguém nasce sabendo pesquisar, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, né? Ninguém nasce sabendo malhar. Então faz parte, ela faz parte do processo de amadurecimento. Então, mas a partir do momento que você já está familiarizado, que você já tem o hábito de estudar, de se aprofundar, hábito, de né? fazer leituras, já tem um hábito. Então, é algo assim que fica mais tangível, algo mais, digamos assim, mais fácil, mais simples de ser executado, né? Eu até fiz um post recente, né, sobre recente assim, acho que deve ter uns 2 ou 3 meses, e um hater veio me criticar, né, porque eu estava falando sobre a escrita em camadas, que é uma das estratégias que eu acho interessante quando a gente está elaborando ali no processo de elaboração do artigo, né. Aí, aí o hater colocou assim, né, o René Descartes tá revirando no caixão com seu método aí com seu método científico. Mas lá não tava, ele nem viu, o hater nem viu o vídeo, porque Entendeu, né? eu não estava falando sobre métodos científicos, eu estava falando sobre estratégias de escrita, que são, A única coisa que digamos ele sabe assim, na faculdade, são coisas que a gente não aprende. Então, por exemplo, esse conteúdo, inclusive, foi inspirado em um professor da USP, o Rafael Maffei, que fala bastante sobre pesquisa, e é muito interessante, porque ele traz essa perspectiva da escrita em camadas, que é muito interessante. Antes da gente pensar, por exemplo, em sei lá, um TCC que tem lá as suas 50, 60 páginas, a gente tem que pensar em algo mais factível, algo mais simples. Aí entra a perspectiva, por exemplo, de micrometas, que é muito importante quando a gente está fazendo uma pesquisa, que é mais densa. É uma pesquisa que é algo assim, que envolve um esforço maior. Então, essa escrita em camadas, até o professor Rafael ele faz essa analogia com as cebolas, né, que o texto ele tem suas várias camadas e a gente a gente pode ter essa perspectiva de se aprofundando gradualmente. Para quê? Para que a gente consiga ir construir, né? E construindo isso de forma gradual. Então, acho muito interessante essa perspectiva da escrita em camadas, como se fosse uma cebola, né? E o que ele fala que tem que ter, né, Michael, nessa estrutura básica? Ele fala desse esqueleto, né? No primeiro esqueleto, dessa primeira camada, digamos assim, essa mais básica. São os elementos básicos ali de um trabalho científico. Particularmente, quando eu escrevi meu primeiro artigo, eu não tinha feito um projeto de pesquisa antes, então eu comecei errado, e eu tenho essa consciência hoje. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas que começam a escrever sem saber quais são os itens ali essenciais que devem constar, né, no artigo. Aí você pega, tem muitos artigos que eu pego, às vezes, e como bem você sabe, né, hoje a gente tem uma facilidade muito grande de publicar, então qualquer bosta hoje a gente publica, né, assim, digamos assim, eu vejo muita coisa que não é científico, mas está lá publicado em congresso, às vezes em alguma revista. Então, e não tem uma estrutura de artigo. E essa é uma crítica que eu faço muito, especialmente à nossa área, né? Parece que nas outras áreas tem algo mais sistematizado. Essa estrutura parece que ela é mais respeitada do que no direito. Não sei se você também comunga desse sentimento, Sim. mas basicamente o professor Rafael Maffei ele fala dessa estrutura, né? Se inspirando nesse conteúdo dele, ele fala que a gente tem que ter essa estrutura, né? Nosso problema de pesquisa, a nossa hipótese provisória ali, os objetivos, né? A forma que a gente vai analisar as fontes. Então, tudo isso é importante para a gente colocar, né, dentro desse nosso esqueleto, aí para a gente poder elaborar o artigo. Depois desse esqueleto, ele fala para a gente pensar em um sumário provisório. Você provavelmente na sua escrita da dissertação, né, tá trabalhando um sumário provisório, e era algo que eu não tinha noção, né, há tempos atrás, há anos atrás, sobre a importância desse sumário, né, porque a gente consegue
organizar as ideias, a gente consegue Depois só vai sistematizar. enchendo, né? Sim. Oi? Depois tu acaba só preenchendo, né? Tu já cria um esqueleto Isso. completo, O depois só esqueleto vai... fica. Tá, eu coloco na minha pesquisa que eu vou falar de federalismo fiscal no primeiro capítulo. Tá, então eu já começo a pesquisar material desse tema, né? Para mim colocar no primeiro capítulo. Agora, se eu não tenho nada disso, quem sabe eu vou começar a escrever e eu vou começar a pensar no que eu vou botar no primeiro artigo, no primeiro capítulo. Depois, quando eu escrever no segundo, então é um negócio muito mais dificultoso, é melhor que tudo que a gente vai fazer, né? Seja estudo para concurso, seja pesquisa, que a gente planeje primeiro, né? Eu sempre ouço isso, planeje primeiro e depois execute. Sim, com certeza. Essa perspectiva, né, da gente planejar é uma parte, é uma técnica, é uma estratégia. Quanto mais a gente planejar, né, de uma forma adequada, mais fácil vai ser quando a gente passar ali para o momento da escrita. Porque se a gente faz esse processo de forma intuitiva, a gente vai ter muita dificuldade, a gente se sente perdido. Então, eu acho interessante até dentro desse sumário, né, provisório que a gente faz, colocar ali vários subcapítulos, né? Mesmo que isso a gente não vai transcrever isso para o corpo do nosso artigo, né? Porque um trabalho com vários subcapítulos fica algo feio, né? Algo que, digamos assim, às vezes parece uma doutrina, né? Os doutrinadores gostam muito de fazer vários Parece uma subcapítulos, mancada. né? É, mas assim, para organizar a ordem de argumentação, né, eu acho que é muito importante para a gente cadenciar os argumentos, também as citações que são muito importantes. Então essa perspectiva que o professor Rafael traz, né, é algo que eu comecei a aplicar que eu achei interessante, né, para a gente não fazer esse processo de forma intuitiva, digamos assim, né. Outro ponto que ele fala também, sobre a revisão, né. Eu particularmente eu tinha uma dificuldade quando eu estava na graduação, porque eu escrevia e começava a revisar. Escrevia e começava a revisar, né, imediatamente. E isso ia me causando, né, digamos assim, um bloqueio, uma trava na minha escrita. Então, hoje eu deixo para revisar ao final. Reviso ao final, às vezes no capítulo, ou então do próprio artigo. Por quê? Porque senão a gente não consegue desenvolver as ideias, né? A gente precisa dar uma liberdade criativa, né? Aquele momento, digamos assim, do brainstorm, que vem as ideias, é muito importante a gente colocar no papel, né? E, claro, a gente filtrar o que realmente tem lastro científico daquilo que não tem. Então é muito bacana a gente dar essa liberdade criativa para o nosso cérebro, mas, claro, tendo uma estrutura ali, um esqueleto, que a gente vai conseguindo moldar, né, essas argumentações. Então, acho assim que, respondendo a dúvida aí do Claudinei, tem um processo, sim, de sofrimento, entre aspas, né, que faz parte de tudo aquilo que é bom, né, na vida, que a gente começa a fazer, mas que é natural. Mas, aos poucos, quanto mais a gente vai escrevendo artigo, quanto mais a gente vai publicando, quanto mais a gente vai, digamos assim, trocando feedbacks, né, das nossas pesquisas. Às vezes tem um orientador para dar feedback sobre a nossa escrita, ou de um amigo que já tem mais experiência no universo da pesquisa, a gente vai coletando esses feedbacks e as coisas vão caminhando mais fáceis, né? E a gente consegue escrever, digamos assim, com mais agilidade. Então, só para complementar, né, a sua resposta aí também para o Claudinei, para passar algo assim mais, digamos, pragmático, né, para que ele tenha ferramentas para escrita. Eu acho que é bem bacana. Michael, a gente tem 1 minuto, né? Acabou que a gente nem conseguiu falar sobre tudo aquilo que a gente estava Fazer tava seminário. propondo, né, para a live. Seminário de Tem que ser seminário. Tem que fazer um pelo Zoom, porque aí a gente consegue abordar várias outras etapas, né? Mas eu quero te voltar a bola aí para que você, enfim, se você quiser fazer um fechamento, né, uma palavra final que você queira deixar para o pessoal que está nos assistindo sobre esse processo, né, da escrita, que você acha que é relevante, tá bom? E a gente vai muito, né, em breve, provavelmente ter mais oportunidades para falar sobre isso, né? E a gente pode pegar os pontos que não foram abordados para dar seguimento a essa conversa. Sim, então o que eu posso dizer é que se você quer começar a escrever, se você tem essa vontade, é melhor que você comece o quanto antes, né? Se você quer estudar para concurso também, como eu 26 talvez segundos, Michael. é, Tá é, aparecendo aqui em cima. é melhor que a gente comece o quanto antes, né? É possível você se destacar, você ser um jurista
Então, só depende de nós. Depende de nós errarmos cada vez mais e, com esses erros, acertarmos. Excelente, Maicon. Um grande abraço.